Olá, com este vídeo daremos início ao estudo do Evangelho de Jesus, onde surgem as palavras Reino de Deus. Até o vídeo anterior, estudávamos o Evangelho de Jesus, onde surgem as palavras Reino dos Céus. Neste vídeo e os seguintes, Reino de Deus. Nós damos início a este estudo no versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Mateus 6, 33. Está no âmbito do Sermão da Montanha, que abrange o capítulo 5, 6 e 7. Nós vamos ver então 6, 33. Diz o seguinte: Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus, falando à multidão no Sermão da Montanha, traz este ensinamento: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas Jesus se referia? Nós vamos dar início, então, a uma leitura do que Jesus estava falando com eles neste momento do Sermão da Montanha. Eu vou tomar o estudo a partir do versículo 24 do capítulo 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E na sequência, então, ele passa a falar detalhes sobre esta questão de servir a Deus e a Mamon. Olha só. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aí ele dá um exemplo da natureza. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Então ele está falando de comer e beber para sustentar o corpo e de vestir para cobrir o corpo, seja para a manutenção da vida, comer e beber, seja para cuidar do corpo, vestir. Aí ele fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele conclui: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então veja, Jesus se referia: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comer e beber e vestir. Cuidar das coisas do mundo. Mamon. Então ele repete várias vezes: não vos andeis ansiosos. Deve cuidar da vida, se alimentando, bebendo, cuidar do corpo, se vestindo, sim, tudo certo. Mas ele fala assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Cuidar das coisas da terra, mas dar prioridade sempre às coisas de Deus. Este é o ponto. Então, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem andeis ansiosos quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então é interessante. Ele ressalta essa questão do não andeis ansiosos. E mais para frente ele repete: não andeis, pois, inquietos. E lá no último, na conclusão, ele fala: não vos inquieteis. Então ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. E lá no começo ele fala: não podeis servir a Deus e a Mamon. Esta inquietação, esta ansiedade de cuidar do corpo, de manter a vida no corpo, nos distrai com as coisas do mundo e prejudicam a nossa busca concentrada no reino de Deus. Essa é a busca prioritária, através da prática do bem, através da oração, através da meditação, de servir ao próximo como a si mesmo. Porque quando ele fala servir a Deus e a sua justiça, qual é a justiça de Deus? Fazer aos outros o que queremos que nos façam. Esta é a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu fizer ao outro, isto mesmo eu receberei. Tudo que você plantar, haverá de colher. Aí está a justiça de Deus, a lei de causa e efeito. Fazer ao outro o que eu desejo para mim. Amar o próximo como a si mesmo. Aí está a base da justiça de Deus. Isto é a prioridade. Cuidar da vida no corpo, comer, beber, sim, sem dúvida nenhuma. Mas esta não é a prioridade. A prioridade é estar com o pensamento em Deus, agradecer a Deus, pedir a Deus, louvar a Deus, fazer a caridade, servir ao próximo, filhos de Deus. Porque nós já temos a capacidade natural, quando ele compara ali com as aves do céu e tudo mais, com os lírios do campo, está falando da capacidade natural dos seres vivos de alimentar-se, de vestir-se. Isto é instintivo. Nós já temos a capacidade de inteligência suficiente para atender essas questões. Portanto, isto vem do instinto natural. Não será, portanto, a nossa prioridade. A nossa prioridade é desbravar o espaço novo da espiritualização de nossa alma. Não é? Buscai primeiro o reino de Deus. Porque enquanto estamos ansiosos, nós bloqueamos
este encontro com Deus, esta comunhão com Deus. E esta é a prioridade da humanidade terrestre no momento evolutivo em que estamos. É isso que devemos focar a nossa atenção. Tanto que Jesus veio trazer esta notícia: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o centro da mensagem, para que nós venhamos a nos descolar da prioridade dos interesses do mundo para a prioridade para os negócios da vida espiritual, do reino de Deus. Tanto que ele destaca ali, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram, materialistas. Eles, com a lição, com as lições de Jesus, e nós agora, também já superamos esse interesse prioritário nas coisas deste mundo. Então, aí está, é uma beleza que Jesus nos fala: não andeis ansiosos pelas coisas do mundo, não andeis inquietos pelas coisas do mundo, por manutenção da vida, porque isso você fará naturalmente. Temos a inteligência e já temos o conhecimento suficiente para suprir as necessidades básicas do corpo: comer, beber, vestir. O objetivo agora é a prioridade nas coisas do reino de Deus. Amar o próximo, amar a Deus, fazer a caridade, todas essas coisas que Jesus então veio destacar, que nós encontramos ao longo de todo o Sermão da Montanha, não só nesta parte aqui. Muito bem. No próximo vídeo, nós retomaremos o estudo sobre o reino de Deus em Mateus capítulo 12, versículo 28. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.